Eu quero desenvolver com você um trabalho em cima da lei de improbidade na parte processual da lei. Eu vejo muito, cara, se você procurar no YouTube aí, óbvio, tem um monte de vídeo, tem um monte de professor trouxa, aí, tipo eu, por exemplo, né, que põe aula, não sei o que lá. Mas se você parar para analisar, todos os vídeos e aulas, e pode ser aquelas aulas completas de 2, 3, 4 horas, o pessoal se foca pra cacete em falar nas disposições gerais, nos atos de improbidade, nas penalidades e para ali. Tipo, parece que a lei de improbidade vai até o artigo 12 só. Então, o que eu pensei? Ah, cara, eu não vou fazer mais uma live falando dos artigos 1º ao 12, porque isso daí é o que todo mundo faz 24 horas por dia. O que eu quero trabalhar com você é exatamente um ponto que muita gente deixa de lado. Nós vamos trabalhar especificamente dos artigos 14 a 18. Claro, também é visto ali a parte de prescrição e tal, mas o nosso foco de trabalho é artigos 14 a 18. Então vamos fazer um trabalho diferenciado, tá? Mas o que eu vou falar pra você aqui, você não encontra em vídeo nenhum na internet. Pra não dizer que você não encontra nenhum, vai ter um ou outro vídeo aí que vai falar de uma forma meio jogada. A parte processual. Ah, mas Dalma, ninguém fala porque não cai. Pelo contrário. Eu queria que você fizesse o teste. Vai nesses sites de questões aí, bota lá direito administrativo, lei de improbidade e filtra as questões de improbidade sobre a parte processual. E você vai ver a quantidade de questões que tem. Vamos começar a desenvolver uma linha do tempo. O que eu quero fazer com você é exatamente isso, uma linha do tempo. Vai ficar bagunçado, vai ficar... Não tem problema, depois tu passa limpo, não tem estresse. Tá? Mas eu quero desenvolver com você uma linha do tempo. Desde o início da possibilidade de você pensar que aquele desgraçado cometeu improbidade, até o finalzinho em que ele pode sofrer uma punição ou pela novidade do pacote anticrime, não. Né? E essa é a grande jogada. Dalma, é importante dar o pacote anticrime pra cacete. Né? A Lei 13.964 ela foi aprovada, foi promulgada e publicada no dia 24 de dezembro de 2019. Então todos os editais publicados após essa data podem cobrar essa mudança na lei de improbidade. E não só isso. Existem muitos editais que já estavam lançados, mas que também exigem conhecimento da legislação em vigor. Tá? Então preste muita atenção ao seu edital. Ainda mais se cair depois, aí ferrou, né? Aí você vai precisar realmente conhecer. Mas vamos lá, vamos começar a brincadeira. Você conhece muito bem os atos de improbidade, enriquecimento ilícito, causar prejuízo ao erário, a questão lá de ofender princípios da administração, confrontar os princípios, a concessão indevida de benefício financeiro tributário. Isso a gente já sabe. De novo, não quero focar nisso porque isso está batido em 800 milhões de vídeos pela internet. O que eu quero trabalhar com você é uma coisa um pouco mais avançada. Imagina que você é pessoa comum, você não é agente público, tranquilo, tu tá em casa, de boa, assistindo lá televisão, e você descobre, toma conhecimento, vê, não importa como, fica sabendo que o teu vizinho, que é um agente público, cometeu um ato de improbidade. Vamos dizer, ele recebeu uma vantagem econômica para exercer ali uma atividade em benefício de alguém, tá? Enriquecimento ilícito e ainda causou prejuízo ao erário por permitir um acesso indevido ao direito da outra pessoa, o terceiro sendo beneficiado. O que eu faço de posse dessa informação? O artigo 14 da Lei 8429, ele dá o pontapé inicial da parte processual. Nunca se esqueça que a lei de improbidade, ela constitui uma ação de caráter civil, é uma ação civil. Então é uma ação judicial, tá? Você vai ter que buscar um juiz, você vai ter uma ação judicial bonitinha. Porém, ela começa num procedimento administrativo. Claro, não de regra, quer dizer, de regra, mas não como única forma. Se você fizer um trabalho do artigo 14 com 22, você vai ver que pode ser que direto já aconteça ali a propositura da ação de improbidade pela Ministério Público, pelas entidades. Mas deixa eu fazer o caminho da lei. A lei fala o seguinte: qualquer pessoa, não é cidadão, não é agente público, não. É qualquer pessoa. E aqui inclui brasileiro, estrangeiro, residente, passando, não importa. Qualquer pessoa que tomar conhecimento de uma eventualidade, uma possibilidade de improbidade administrativa, poderá representar a autoridade administrativa, presta atenção, começa assim, poderá representar a autoridade administrativa para que essa autoridade instaure um procedimento administrativo para apuração dessa eventual infração. Então, olha a primeira coisa básica. Você tomou conhecimento que o teu vizinho está cometendo improbidade. Você foi até o superior hierárquico dele, foi lá no órgão que ele trabalha, sei lá, e falou assim: tem uma denúncia para fazer. E essa denúncia é contra o servidor tal.
Essa sua denúncia tem que ser por escrito, tá? Você vai levar por escrito, ou você pode fazer verbal que vai ser reduzido a termo dentro da administração. Então, ela será por escrito ou será reduzida a termo no momento. Você na denúncia vai chegar e vai falar: a pessoa é tal, então você vai qualificar o alvo da sua denúncia. O fato é esse, então você vai estabelecer ali os fatos que ocorreram, que configuraram o ato de improbidade, e as provas que podem ser utilizadas são essas. Tá? Então, claro, você também não vai fazer uma investigação. Você não é, sei lá, Magnum PI. Entregou a idade, né? Mas tudo bem, tem a versão nova também. Você não é investigador, tu não vai ter que sair correndo atrás para descobrir, não. Você vai chegar pro cara e vai falar: olha só, o meu vizinho, que é um agente público, cometeu improbidade. Meu vizinho, qualificação completa, né? Essa improbidade aconteceu por tal coisa, você vai contar o fato, vai ali narrar a situação, e tem como prova uma foto, um vídeo, tem na internet, vazou, me apresentaram, sei lá, você dá uma desculpa, você dá uma prova. Quando a autoridade recebe esse documento, a gente vai lá para a Lei 8.112. Claro, se for federal, vai para o estatuto, se for militar, vai para o estatuto estadual, não importa. Mas a gente vai lá para a Lei 8.112, que é o que cai para a gente na OAB, né, e cai nos concursos públicos federais e até mesmo estaduais em alguns casos, e municipais também. E quando chega na autoridade, a autoridade vai fazer o quê? Ela vai dar início ao processo administrativo disciplinar. Lembre-se, o PAD ele tem 3 etapas: a instauração, o inquérito propriamente dito e o julgamento. Essa instauração é feita, obviamente, pela pessoa pela autoridade que recebeu a denúncia. Então, essa instauração se dá com a edição de uma portaria. Essa portaria convoca a comissão processante, que vai conduzir a segunda etapa, que é o próprio inquérito, né? Que é dividido lá em instrução, defesa, relatório. Eu não quero entrar nesses detalhes, tá? Esses detalhes eu considero que eles já são trabalhados constantemente. Eu quero trabalhar coisa diferente com você hoje. Então, beleza. Você fez a sua parte. Qualquer pessoa do povo pode fazê-lo. Você foi lá e denunciou. Repetindo, sua denúncia vai para a autoridade administrativa, por escrito, ou será reduzida a termo, trazendo qualificação do alvo, né, qualificação do denunciado, a narração dos fatos e eventuais provas que você possa ali apresentar. Também não adianta você chegar e falar assim: ah, meu vizinho fez. Pô, legal, cara, mas ele fez o quê? Ah, fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, e aí, o que você tem para provar? Ah, se vira e descobre. Não, peraí. Você não vai movimentar a máquina pública para abrir um processo administrativo de uma coisa que você não tem como provar. Isso é importante até para evitar, eventualmente, né, que aconteça aquelas denúncias infundadas, para a administração ficar investigando gente porque você não gosta do teu vizinho, porque ele é um babaca, e fazer o quê? Mata ele, mas você não pode denunciar. Tá? Quando a autoridade dá início ao processo, a comissão processante, presta atenção nisso, antes de qualquer coisa, ela tem que comunicar ao Ministério Público e o Tribunal de Contas ou o Conselho de Contas que está acontecendo um processo administrativo de apuração de infração de improbidade. Tá? Na verdade, você vai falar o quê? Né? Comunico, está acontecendo um processo administrativo em que a gente está aqui avaliando a possibilidade de uma improbidade. Por que você comunica o Ministério Público? Quando você estuda a lei de improbidade, o que você aprende? Você pode ajuizar a ação de improbidade contra o agente? Você, pessoa comum? Não. Você, agente público? Também não. Você, presidente da República? Muito menos. Somente o Ministério Público e a pessoa jurídica ou a pessoa jurídica lesionada que podem interpor é recurso, né? Podem impetrar a ação, podem propor a ação. Então, por isso que o Ministério Público toma conhecimento. Porque ele fica, opa, tem um processo administrativo ali que pode desencadear numa ação civil. Que, se você levar em conta a lei de improbidade, ela segue meio que uma ação civil pública, né? Então ele pode desencadear uma ação civil. Beleza. Então nós vamos lá e vamos acompanhando. E por que você avisa o Tribunal de Contas ou o Conselho de Contas? Porque, obviamente, normalmente de uma ação de improbidade você tem mau uso de recurso público, você tem desvio, você tem alguma coisa errada ali com o recurso. Então, fez a representação da autoridade, a autoridade chamou a comissão, antes de qualquer coisa, notifica lá o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Beleza. Eles vão participar do processo? Não. De regra, não. O que a comissão pode fazer é notificar o Ministério Público ou o Tribunal de Contas e pedir, olha, manda um representante de vocês para acompanhar o processo. Então, manda alguém aí para andar com a gente aqui para ver. Então, preste atenção, o Ministério Público não tem que participar, ele é fiscal da lei, ele não é fiscal do processo administrativo.
Ele fica sabendo só para se preparar mentalmente, né? Mas é óbvio que, normalmente, o Ministério Público tem total interesse em saber como que o processo está andando. Beleza? Tranquilo. Aí o procedimento segue. A comissão processante faz a instrução em que ela avisa ali pro denunciado, né? O que está acontecendo, quais são as provas contra ele, temos a defesa, depois disso temos o relatório. Relatório é aquele parecer, né, que a comissão processante faz e que volta para a mão da autoridade que instaurou. E ela que vai fazer o julgamento. Parecer, no direito administrativo, não é vinculante. Aliás, no direito judicial, ele não é vinculante. Então, não significa que só porque a comissão falou, olha, ele cometeu improbidade, dá um pé na bunda dele. Porque lembre-se, a improbidade também vai desencadear um processo administrativo que pode gerar a demissão dele, né? 8.112 fala, improbidade é motivo de demissão. Então, a autoridade vai fazer o julgamento, ela vai analisar o parecer, se tiver tudo certo, foi tudo conduzido perfeitamente, tá tudo bonitinho, ela segue o parecer. Mas se ela perceber que, poxa, mas espera aí, não há nenhuma prova aqui, eles estão usando, sei lá, história, mas não tem nada provando aquilo, eles estão seguindo o que foi falado só. Então, não vou aplicar penalidade nenhuma. Então, a autoridade não tem obrigação de seguir esse relatório, tá? Preste atenção. Antes da própria ação civil de improbidade, nós temos um procedimento administrativo. E aí, acontece de novo esse papo. Você foi lá para a autoridade falou, chamou, blá, 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 blá. Quando chega no final, tendo indícios de que realmente a improbidade aconteceu, claro que o procedimento administrativo não pode resultar numa sanção da Lei 8429. A única coisa que pode acontecer são as penalidades previstas na 8.112, por exemplo, no caso do servidor federal. Por quê? Porque as sanções previstas, as penalidades previstas no artigo 12 da lei só podem ser aplicadas por um juiz. Presta bem atenção nisso, juiz. Havendo indícios de que realmente houve improbidade, aí a autoridade responsável, a autoridade administrativa, ela vai remeter ao Ministério Público ou a pessoa jurídica, que aí são as pessoas que podem realmente iniciar o processo, o documento, né, o processo em si, para que ali seja instaurada uma ação. Até aí de boa? Aí, olha só, enviamos documentação para o Ministério Público ou para a pessoa jurídica. Tem um detalhe, aí tem dois detalhes que eu queria destacar com você, que costumam ser cobrados em prova. Primeira coisa, quando você comunica ao Ministério Público que tem indícios de improbidade, obviamente você já vai identificar, olha, parece que ele cometeu um ato que ensejou enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Se, por acaso, os atos foram um desses dois, dos 4 atos possíveis, se a sua ideia foi, olha, houve enriquecimento ilícito, houve prejuízo ao erário, automaticamente, isso aqui é muito legal, cara. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar, tem duas, como eu falei. O Ministério Público pode buscar o juiz e antes mesmo da propositura da ação de improbidade, ele ou a pessoa jurídica, eu vou ficar falando do Ministério Público, mas ele ou a pessoa jurídica, pode buscar o juiz e falar, decrete o sequestro dos bens para garantir o pagamento, tá? E desse sequestro dos bens, depois a gente vai apresentar a ação principal. Isso é muito louco, porque o que a gente está vendo aqui é uma possibilidade de, eventualmente, né, o cara apresentar para você o seguinte, ó, vamos sequestrar os bens para depois a gente propor a ação. Isso é completamente doido se você parar para pensar, tá? É completamente maluco. Eventualmente você falar, olha, primeiro eu vou decretar sequestro de bens para depois apresentar a ação, sabendo que o sequestro de bens é uma cautelar, é muito doido, tá? Então, assim, pode acontecer. Esse é o primeiro detalhe da nossa ação de improbidade, característica própria dela. Eu primeiro peço o sequestro, depois eu entro com a ação. A lei exige, se for concedido esse sequestro dos bens, 30 dias para ajuizar a ação principal. Beleza? Então, o juiz falou e concedeu, ó, vamos travar aí os bens do cara, pode ser inclusive contas internacionais, bens internacionais, na forma do tratado internacional, não importa, vamos travar os bens do cara, vamos para a ação de improbidade. 30 dias para que o Ministério Público ou a pessoa jurídica proponha a ação principal. Até aí de boa? Beleza. Feito isso, presta atenção. Obviamente, essa ação vai iniciar, né, na esfera judicial mediante uma petição inicial. Então, nós passamos a etapa do processo administrativo e estamos entrando agora no procedimento judicial efetivamente. Um detalhe, nem sempre esse processo administrativo anterior vai acontecer.
Porque sabe você, lá do começo da história, do começo da nossa conversa, que descobriu que teu vizinho estava cometendo improbidade? Então, você não vai precisar mais ir até o... Você não precisa necessariamente ir até a autoridade administrativa. Você pode ir direto no Ministério Público, direto na pessoa jurídica, para que ela dê início ao procedimento. Tá? Então, não há necessidade, não há nada que diga ali, olha, há uma obrigação efetiva de que passe num processo administrativo para virar judicial. Nada disso. Tá? A partir do momento que você tem um processo administrativo feito ou não, pode acontecer esse pedido de cautelar, tá? Sequestrou os bens, 30 dias para propor a ação principal. Segundo detalhe, eu falei que são duas coisas que são muito importantes para a gente atentar. O segundo detalhe que é rock and roll. Quando o juiz receber a inicial, ele não vai dar logo a resposta se a inicial vai ser aceita e a ação vai começar. O juiz, ao receber a inicial, ele vai autuá-la e vai mandar notificar o acusado para que ele faça uma manifestação prévia. Olha que característica interessante. Ele não vai pegar a inicial e falar, beleza, está instalado o processo, vamos para a contestação. Não. Ele vai chamar o acusado e falar, bonitão, você tem 15 dias para fazer uma manifestação prévia. Eu costumo brincar que essa manifestação prévia é tipo o cara sentar lá no Big Brother e ficar dizendo por que ele não tem que sair da casa. É a mesma coisa. O agente público ele vai ter 15 dias para ir até o juiz, pode levar documento, prova testemunhal, o que ele puder, convencer o juiz de que não houve nenhum ato de improbidade, que o povo tá maluco. Então, assim, por isso que é importante ter o processo administrativo, porque se tiver, você já tem ali indícios e boas provas. Se não tiver, tu vai direto. Então, o juiz, ele não vai determinar a instauração do processo inicialmente. Ele vai dar 15 dias, então notifique a outra parte, ela vai ter 15 dias para se manifestar. Após a manifestação do acusado, essa manifestação prévia, que não é a contestação do processo, nós temos 30 dias para o juiz poder dar a decisão dele. Essa decisão dele é: recebo a inicial porque eu não fui convencido pelo acusado, ou rejeito a inicial porque eu fui convencido e não vejo nenhuma ação de improbidade que possa surgir daí. Tá? Eu posso falar que existe uma terceira coisa também, se a gente quiser separar, mas dentro desse segundo ainda, tá? Essa petição inicial, vamos separar como terceiro para ficar melhor. Primeira coisa, como eu falei, eu posso pedir a cautelar antes da propositura da ação. Então sequestro os bens, 30 dias depois proponho a ação principal de improbidade. Segunda coisa que eu falei, o juiz ao receber a inicial ele não vai instaurar o processo. Ele vai pedir a manifestação prévia do acusado, que tem 15 dias para convencer o juiz e o juiz tem 30 dias para dar a decisão dele. Terceira coisa importante, se o juiz rejeitar a inicial, você aprende lá no processo civil que da rejeição, da decisão que rejeita uma inicial, você propõe o quê? Uma apelação. E isso você aprende no processo civil. Só que você nunca aprendeu na vida o que você pode fazer se a inicial for aceita. Até porque não tem nada para fazer. Você que propôs a inicial, tá tranquilo, vai com o processo e a pessoa que se ferrou vai ter que contestar. A lei de improbidade diz que da decisão que aceitar receber a inicial, cabe agravo de instrumento. Então, olha que interessante, 3 situações absurdas que podem criar uma questão de prova para você tranquilamente. Tá? Da decisão que rejeita a inicial, tranquilo, apelação, isso a gente está acostumado. Agora, da decisão que aceita a inicial, que recebe a inicial, cabe agravo de instrumento. Olha que maluquice, né? Então nós temos, de novo, só para a gente poder anotar e guardar isso bem, 3 situações importantes. Primeiro, propõe sequestro de bens 30 dias depois da inicial, então a cautelar vem antes da própria ação. Segundo, recebeu a inicial, o juiz comunica o acusado para ele se manifestar previamente, convenceu o juiz para não instaurar o processo, e feito a instauração do processo ali, você vai ter, tendo a decisão a favor da inicial, beleza, você suporta, você deixa rolar. Tá? Então você pode entrar com gravo de instrumento, a outra parte, né, para tentar derrubar a decisão do juiz. Se rejeitar, entra com apelação. Aí vem a novidade do pacote anticrime. A novidade é o quê? A novidade do pacote anticrime é que até dezembro do ano passado, né, 2019, até o dia 24 de dezembro, como nós não tínhamos a possibilidade de ter um acordo. Tá? Então não tinha acordo, não tinha transação, não tinha nada. Agora, o que está acontecendo? Surgiu a possibilidade do acordo de não persecução civil. E é isso que eu tenho certeza que vai começar a cair em prova pra caramba. Surgiu uma possibilidade de acordo.
O que é o acordo de não persecução civil na lei de improbidade? Agora existe a possibilidade de, instaurada a ação, por isso que eu estou andando detalhando com você, instaurada a ação, as partes podem sentar e conversar. Olha só, vamos fazer o seguinte, ao invés dessa ação ir até o final e eu sofrer um monte de penalidade, eu, agente público, cometi improbidade. Eu aceito pagar uma multa, eu aceito ficar sem fazer concurso público por um tempo, tranquilo, beleza, mas você para com a ação. Esse é o acordo de não persecução civil, é isso. É um acordo que se faz para extinguir o processo. Então, se esse acordo for feito, claro, o Ministério Público propôs a ação, ele vai fazer o acordo. A pessoa jurídica propôs a ação, ela vai fazer o acordo. E lembrando, né, se o Ministério Público propõe a ação, a pessoa jurídica é convidada a participar do processo também, para compor o polo ativo. Se ele não quiser, não precisa, não tem obrigação. Já se for a pessoa jurídica que estiver propondo, então, automaticamente, o Ministério Público tem que participar como fiscal da lei. É obrigação dele. Então, ele sempre está lá. Ele não está sempre propondo a ação, não é o autor sempre, mas ele sempre está lá. Então, voltando, meu povo. A partir do momento que você tem esse acordo tem que ser homologado em juízo. Uma vez homologado, acabou, o processo acabou, ele é desfeito. Quando você tem essa possibilidade de acordo, aí esse é o artigo 17, parágrafo 1º, que é a primeira grande novidade da lei do pacote anticrime. Pode acontecer acordo sim, desse acordo extinção do processo. Lá no parágrafo 10A, os caras chegaram ao absurdo de criar um parágrafo 10A, é foda, né? Lá no parágrafo 10A fala o seguinte, se tiver possibilidade de acordo, o que as partes vão fazer? Juiz, interrompe o prazo da contestação, interromper, zerar, né? Porque interromper, ele volta a contar do zero depois. Interrompe o prazo da contestação, porque nós estamos dialogando aqui um acordo. O juiz vai interromper e vai dar 90 dias para esse acordo ser finalizado ou não. Deu para entender? Então, a ação foi aceita, a inicial foi aceita. Começou o processo. Vamos fazer um acordo? Vamos. Ou a parte propõe, ou o Ministério Público, não interessa. Vamos fazer um acordo? Vamos. Senhor juiz, estamos conversando, estamos costurando um acordo. Interrompe o prazo de contestação e me dá em 90 dias para a gente chegar num acordo ou não. Chegamos a um acordo, extinção da ação civil, né? Extinção do processo. Não chegamos a um acordo, essa proposta de acordo não pode ser utilizada como confissão. Então é como se nada tivesse acontecido. Começa a contar o prazo de contestação do zero de novo e a gente chega lá no acordo. O problema é que assim, como que vai funcionar esse acordo, a gente não sabe, porque não houve regulamentação. Na verdade, na proposta do pacote, existiu o artigo 17A. Se você pegar a Lei 8429 agora, você vai ver assim, artigo 17A, vetado. Todo. O presidente, tem a mensagem de veto lá, vetou porque o artigo 17A falava que o acordo, só falava, né, que o acordo era feito pelo Ministério Público, não pela pessoa jurídica. Então ele achou errado e vetou. Pronto. Com esse veto, ficou sem lógica. Então, assim, existe a possibilidade do acordo, mas eu não sei como que vai funcionar. A gente vai ter que ver na prática. Nós tivemos em Chapecó, aqui em Santa Catarina, em janeiro desse ano, 2020, um acordo. O agente público estava sendo processado, ele fez o seguinte, olha, eu vou pagar uma multa, e ele falou lá quanto, era uma ação de fevereiro de 2019, tá? Eu vou pagar uma multa, ele falou lá de quanto seria a multa, vou ficar 3 anos sem fazer concursos públicos, eu vou ficar 3 anos sem firmar contrato com a administração. A Procuradoria da Justiça aceitou, beleza, o promotor, né, de justiça aceitou, beleza, tá tudo certo e vida que segue. Então, esse é o acordo de não persecução civil que agora existe também na lei de improbidade. Para mim, essa é a grande novidade que pode ser cobrada na sua prova. Não se esqueça. Possibilidade de acordo, avisa o juiz interrompe, não é suspender. Isso vai cair muito em prova, tenho certeza. Ah, vai suspender o prazo. Não, interrompe o prazo de contestação. E em 90 dias tem que dar já resolveu? Não resolveu? Então vá a merda, vamos seguir a vida. Tá? Processo que segue. Ah, resolveram? Extinção do processo. Fechou? Então a ideia principal é essa, tá? Eu separei para você 2 momentos. A parte do processo administrativo, já fizemos todo o esqueminha, vamos para a parte do processo judicial de novo. O Ministério Público ou a pessoa jurídica lesionada podem propor a ação, mas ninguém. Enquanto qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa para abrir o processo administrativo, a ação de improbidade só o MP ou a pessoa jurídica lesada podem propor. Feita a proposta da ação, né, lembrando que eu posso pedir o sequestro de bens antes, se eu tiver indícios
que comprovem, que demonstrem que pô, a possibilidade é grande, né? Se é indício, não é para comprovar. A possibilidade é muito grande de ter havido ali um enriquecimento ilícito ou um prejuízo ao erário, você pode decretar sequestro de bens, em 30 dias oferece a inicial. Fez a petição inicial, ofereceu, o juiz vai fazer o quê? Ele, antes de olhar a inicial, chama o acusado e fala: você tem 15 dias para manifestação. Não é contestação, é manifestação. Me convença. O cara em 15 dias fala, depois da manifestação, o juiz tem 30 dias para dar a decisão dele. Se o juiz rejeitar a inicial, cabe apelação. Se o juiz aceitar a inicial, cabe agravo de instrumento. Beleza? Aí o processo vai seguindo. Ou o processo segue a vida normal, e aí o processo judicial vai seguir o procedimento judicial, faz parte. E vai desencadear nas penalidades do artigo 12, do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, ou pode acontecer o acordo de não persecução cível, que eu vou bater de novo na tecla, tem tudo para cair na sua prova. É a grande novidade da lei de improbidade, tem tudo, absurdamente tudo, para cair na sua prova. Então, a partir do momento que você chega para o cara e fala: olha só, vamos fazer um acordo, que acordo seria? Você aceita pagar multa, você reconhece sua culpa, né, admite sua culpa, aceita ficar com direito político suspenso. Vamos fazer um acordo aqui. Das penalidades que você iria sofrer, a gente pode reduzir aí um pouquinho. Desse acordo, você já sai ferrado, mas pelo menos a ação não segue. Então vai ser extinto o processo contra você. Você faz um acordo ali que vai ser homologado, obviamente, pelo juiz. Faz parte, né? Não tem como. Lá, esse caso de Chapecó, por exemplo, depois da homologação é que houve a extinção do processo efetivo. Tá? Então, se isso não acontecer, vamos até o final e ponto final. O que eu quis trabalhar com você, assim? A parte processual que a galera deixa muito de lado. Então, artigos de 14 a 18, principalmente, pega o 22 ali para complementar, você tem que estudar legal da lei de improbidade, cara. Principalmente por conta agora do acordo de não persecução civil. Tem uma possibilidade gigantesca de cair na sua prova. Então, você precisa conhecer o procedimento. O processo administrativo que eu falei antes não é exigência. Tá? Claro que se acontecer é muito melhor, porque já houve investigação, já houve apuração da infração, melhor. Mas você que tomou conhecimento de que alguém cometeu improbidade pode ir direto no Ministério Público, pode ir direto na pessoa jurídica. Você não tem obrigação nenhuma de fazer primeiro a representação na autoridade administrativa para quem sabe lá para frente tenha um processo judicial. Beleza?